Olá pessoal, bom dia para todo mundo e uma excelente terça-feira. Pessoal, eu não vou falar hoje aqui nesse vídeo de tudo aquilo que eu vi nas redes sociais, principalmente nas redes sociais bolsonaristas, no noticiário. Eu vou falar de uma coisa aqui, a minha opinião sobre um assunto, sobre algo que vem do bolsonarismo, porque esses caras, sinceramente, eles são muito burros. Se você analisar o tanto de vacilo que eles dão, o tanto de, como as pessoas falam popularmente, meter os pés pelas mãos, preste atenção, o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos pedir, logicamente, não foi diretamente com o Trump, enfim, mas ele conseguiu que, através de boatos, de conversa com ele, com o Marco Rubio, enfim, ele conseguiu isso que está vindo à tona e que principalmente o mercado financeiro está em polvorosa, principalmente os bancos. Porque o PCC, Comando Vermelho, serem vistos como facções terroristas, como grupos terroristas, é terrível, porque eles vão ser, as instituições financeiras principalmente, vão ser investigadas a fundo. Agora preste atenção, quando ele fala que o PCC e o Comando Vermelho são grupos terroristas, o pai dele ficou 4 anos no governo e não fez nada contra isso. Aliás, o Bolsonaro, eu não sei porquê, eu sempre ponho um i no final do nome dessa desgraça. O Bolsonaro, ele chegou a insinuar, em um dos seus comentários malucos que ele fazia, de legalizar a milícia. Da milícia ser uma terceira força policial ali no Rio de Janeiro. Tem ali a Polícia Civil, Militar e a milícia também ser encarada como uma força policial. Mais ou menos isso aí que ele insinuou. Ele chegou a falar isso. Por quê? Porque os filhos dele, porque muitos amigos dele são milicianos. E uma grande parte agora que nós estamos vendo, que veio à tona do governo do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, que os parlamentares, governadores, inclusive o atual ex-governador, tudo são ligados ali, tem braços, tem amigos, tem, enfim, do crime organizado. Então, nós sabemos que, desde que eu me entendo por gente, que toda arma que é apreendida com bandidos, pelo menos até antes do desgoverno do Bozo, são tudo armas que vêm dos Estados Unidos. 80%, 90% das armas que são apreendidas ali com bandidos, com faccionados do Comando Vermelho, enfim, do PCC, no Rio de Janeiro e São Paulo, são tudo armas que vêm contrabandeadas dos Estados Unidos principalmente. E vocês entendam uma coisa, quando o governo americano fala, não só o Trump agora, o Trump é o mais doido, só que o Trump tem uma vantagem, ele avisa que vai fazer, e os outros faziam na surdina, quando você via já estava ali a bomba. Ele avisa que vai fazer, ele passa por cima de tudo, pelo menos você fica ali, você tem tempo de se precaver de alguma coisa. Mas os Estados Unidos é o país com o maior número de pessoas viciadas no mundo, em todo tipo de droga, cocaína, eu nem vou colocar maconha, cocaína, heroína, êxtase, enfim, todo tipo de entorpecente, e tem mais a anfetamina, esses remédios legalizados, que eles tomam demais, eles tomam remédio demais. Por quê? Porque lá não tem uma política de saúde pública como tem no Brasil. Não tem um SUS, não tem nada. Lá, se a pessoa precisar de uma ambulância por um motivo qualquer, é muito caro que ele vai pagar. Se ele ficar ali um dia, meio dia no hospital, ele vai pagar muito caro. Não sei se vocês viram aquela americana que estava no Brasil, uma turista, o filhinho dela passou mal, precisou de ir ao hospital, ela foi a um hospital do SUS, o bebê foi medicado, ela recebeu o medicamento, ela ficou ali empolvorosa, que ela não estava entendendo nada. A mulher ficou super feliz e de saber que não ia ter que pagar pelo tratamento do bebê dela. Então, nos Estados Unidos, é um país cheio de drogados, e agora ele quer pôr a culpa no Brasil? Não, lá é cheio de drogados, cheio de pessoas viciadas, cheio de moradores de ruas, cheio de pessoas desempregadas. Lá o custo de vida está muito caro, a inflação lá está muito alta por causa dessas guerras que ele anda se metendo, enfim. Agora, no Brasil, as armas que hoje, que o cara, uns casos, esses bandidos aí do Comando Vermelho, do PCC, para chegar um fuzil na mão de um cara desse ali, eles pagavam mais de 50 mil reais. Quando o Bozo legalizou as armas,
através desse monte de clubes de tiros que foram abertos, eles conseguiram milhões de armas legalizadas, milhões de munições legalizadas, entre aspas, legalizadas, comprado ali pelos donos do clube de tiro. Esses caras, com certeza, meteram dinheiro dentro desses donos desses clubes de tiro ali, para que fossem criados cada vez mais, enfim, e para que ali eles tivessem um meio de conseguir as armas muito mais baratas e legalizadas, não é? Uma arma que eles conseguiriam ali, sei lá, por 15 mil reais, ele pagava 60, 70 mil para ter uma arma daquela. Então os caras conseguiram munição, eles tinham ali a rodo, comprar o tanto que quisesse. Um colecionador ali, um CAC desse aí, o cara pode comprar 5 mil munições. Então isso aí ficou muito fácil para eles. Então quem legalizou a arma, quem passou a arma, fez uma liquidação do preço das armas para os bandidos, para os faccionados, para os chefes, enfim, para os bandidos de um modo geral, foi o governo do pai dele, foi o pai dele. O Banco Márcia, ele foi criado dentro do governo do pai dele. Então tudo que nós estamos vendo hoje vindo à tona, cada dia mais, essa ONG que tem lá em São Paulo, essa produtora de filme que nunca fez nenhum comercial de balinha, a mulher tem ali ramificações para todo lado, recebeu dinheiro do governo de São Paulo, recebeu dinheiro de emenda de deputado, recebeu, se for fazer as contas ali, vai chegar a mais de 300 milhões. A Polícia Civil está investigando, mas eu acho que quem deveria investigar tudo isso era a Polícia Federal, porque tem ali deputados, tem políticos envolvidos, então tem que ser a Polícia Federal para investigar isso. Então, pessoal, vocês vejam bem, o cara sai daqui, vai lá para os Estados Unidos para babar o ovo do Trump, aí faz uma merda dessa, chega ali e joga isso no ventilador, pede que as facções sejam vistas, sejam incluídas dentro dos grupos terroristas, e olha o que ele criou. Agora é bom, sabe por quê? Toda coisa ruim tem um lado ali que não é tão ruim assim. No caso dele não é bom, mas não é tão ruim. É que os banqueiros, os grandes empresários estão desesperados porque, sem que eles tenham nada a ver com isso, eles podem ser encarados pelos Estados Unidos, que nós sabemos que o Donald Trump, principalmente, o que ele quer é roubar o que tiver nos países. Como ele está roubando da Venezuela, como ele queria roubar do Irã, e se deu mal, o negócio lá, os iranianos batiam para cima, ele viu que não é bem como ele pensava, enfim. E ele quer fazer isso no Brasil. O que ele quer não é prender bandido, não é prender... Não, ele quer um motivo, ele quer uma desculpa para que ele invada o Brasil da maneira que ele pensa e ele tire daqui tudo aquilo que eles querem, principalmente os minerais raros, que é o que hoje as pessoas, esses países, como eles não têm nada, é o que eles mais visam, é isso. Porque ali é para fabricar principalmente mísseis, essas armas, enfim, de longo alcance, precisam desses minerais raros, é o que ele quer. Não é nada de prender bandido, não. Se fosse para prender bandido, ele teria que estar preso há muito tempo. Se fosse para prender bandido, quando o Rachadão foi lá entregar, quando o chefe do Bolsonaro ali fosse entregar esses pedidos que ele foi naquela pastinha que ele levou, ele já ficasse preso também, porque o primeiro bandido é ele. Aliás, o primeiro bandido é o pai dele. E daí vem ele e os irmãos dele, que segundo o que todo mundo fala, dos filhos do Bozo, ele é o pior, o mais bandido é ele. Então é isso, pessoal. Não precisa pensar muito, não precisa ir muito longe, e você vê que tudo o que nós estamos passando hoje no Brasil, agora vocês imaginem, se esse desgraçado tivesse dado o golpe, tivesse concretizado o golpe que ele queria dar, teria aí mais de 2 anos que o Lula já teria sido morto, Alexandre de Moraes, e o Alckmin, o vice-presidente, e o outro quarto que a gente não sabe o que é, eu acho que é o Flávio Dino, que era esse que eles visavam também. Então assim, olha como é que nós estávamos vivendo. O Brasil totalmente sucateado, o resto do mundo já tinha virado as costas para o Brasil, não tinha tido investimento nenhum, nós estávamos sem emprego, nós estávamos passando necessidade de todos os sentidos. O agro, que hoje baba tanto ovo do bolsonarismo, estava ferrado, porque não ia ter para quem vender, entendeu? Só quem ia comprar só se fosse os Estados Unidos, mais nada. Então, assim, eles também produzem muito lá, não ia comprar. Então, o Brasil, de um modo geral, estava lascado, estava ferrado. Principalmente os senhores empresários do agro, que baba tanto ovo
dos bolsonaristas, que vocês são bolsonaristas, uma grande maioria de vocês, mas está na hora de se arrepender, está na hora de pensar certo, está na hora de raciocinar e entender que essa coisa que vocês idolatraram durante tanto tempo é uma verdadeira merda, é uma bomba relógio, é uma porcaria, é um comando de baba-ovos que vão aos Estados Unidos para sucatear o Brasil, para entregar o Brasil em troca de não irem para a cadeia. É tudo isso, é só vocês pararem para pensar. Então está na hora de mudar e mudar radicalmente, entendeu? Agora, em outubro, votar para que o presidente Lula seja reeleito no primeiro turno, votar em parlamentares que estejam ao lado dele, porque o presidente Lula, ele não só visa o povo pobre, não. Ele é um presidente, sim, que ele quer que o pobre tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha trabalho, mas ele também não é contra os empresários. Bem pelo contrário, as isenções que vocês têm de impostos, que vocês deixam de pagar por ano, vocês deviam parar para pensar nisso, entendeu? E raciocinar e entender. O governo que aí está, é bom que ele continue, porque senão os primeiros a se ferrarem vai ser o povo trabalhador, o povo pobre, e segundo vão ser vocês, que não vão ter para quem vender, não vão ter como comprar fertilizante, não vão ter como produzir, e estão literalmente dentro da mesma cuia que vocês não querem estar nunca, que é na mesma cuia do trabalhador brasileiro. Pense nisso, raciocínio certo. A chance está aí, entendeu? Bom dia.